A gente vai chamar o nosso repórter em Brasília, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes, como eu acabei de dizer, do Supremo Tribunal Federal, acatou o pedido da Procuradoria-Geral da República para incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro na investigação dos atos golpistas, terroristas, bárbaros em Brasília. Na verdade, é a Carol Rosito, me desculpem, que nos traz as informações. Boa noite, Carol. Oi, Caio. Boa noite para você, boa noite a todos. É isso, essa decisão foi acatada agora há pouco, então, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Portanto, a partir de agora, Bolsonaro será investigado por incitar a prática de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Na decisão que a nossa analista de política, Thais Arbex, teve acesso, Moraes deu um prazo de 5 dias para a Procuradoria-Geral da República indicar especialistas que possam ali atestar, de fato, os efeitos das postagens de Bolsonaro que teriam incitado os atos antidemocráticos, criminosos que ocorreram aqui em Brasília no último domingo. O ministro também determinou que Bolsonaro seja ouvido no âmbito desse inquérito, mas, segundo ele, diante da notícia de que Bolsonaro não está no Brasil ainda, esse depoimento pode ser apreciado posteriormente no momento oportuno. Vamos entender, né, Caio, como essa decisão chegou nas mãos de Alexandre de Moraes. O pedido que foi feito pela PGR ao Supremo Tribunal Federal em uma representação assinada por alguns membros do Ministério Público Federal que justamente estão apurando os atos antidemocráticos provocados aqui em Brasília no último dia 8 de janeiro. Na avaliação do grupo, Bolsonaro, então, teria incentivado novos atos golpistas aos poderes, né, depois da publicação de um vídeo nas redes sociais no último dia 10 de janeiro, onde ele questiona, coloca em dúvida mais uma vez as eleições, o resultado das eleições, no vídeo que traz ali informações de que as eleições teriam sido fraudadas, de que as urnas eletrônicas não são confiáveis, uma desinformação, né? Fatos que a gente sabe que não são verdadeiros. A postagem que inclusive foi apagada um dia após, poucas horas depois da publicação nas redes de Bolsonaro. No documento da PGR, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, fala justamente isso. Ele lembra que esse vídeo postado, então, pelo ex-presidente, poucos dias depois do maior episódio de depredação que Brasília já viveu. Em nota, a defesa do ex-presidente se manifestou e disse que Bolsonaro repudia os atos de vandalismo e depredação do patrimônio público cometidos, segundo a defesa, por infiltrados na manifestação. E concluiu que Bolsonaro jamais teve relação ou participação nos movimentos, que eles também chamaram de espontâneos, realizados pela população. Eu volto com você, Caio. Obrigado, Carol. Bom, vamos lá para a análise. Professora, Bolsonaro e bolsonarismo sobrevivem aos atos golpistas de domingo? Sobrevivem. Até porque acho que a gente talvez tenha uma dinâmica que seja contraditória, que é a seguinte: tem um número menor de pessoas que continuam apoiando essa agenda, só que isso pode acontecer o seguinte, ter um número, mesmo que pequeno, de pessoas que se radicalizem mais. Então, ou seja, perde em termos de apoio numérico, mas pode se tornar cada vez mais radical. Mas você separa Bolsonaro e o bolsonarismo, ou você vê como o mesmo fenômeno, o mesmo movimento? E dentro, se você considerar tudo algo único, você separa qual sobrevive mais, qual depende, um depende do outro, um está diretamente vinculado ao outro? Acho que para responder isso, uma coisa interessante é a gente pensar como é que o bolsonarismo começou. Então, ou seja, o Brasil tem um histórico de autoritarismo, né? E Bolsonaro representa esse histórico de autoritarismo ao fazer apologia da ditadura, ao pedir a volta da ditadura. O que significa dizer que parte, então, dessa digamos, agenda autoritária já existia antes do Bolsonaro. Então, sim, o bolsonarismo ele é maior do que o Bolsonaro, correndo o risco, inclusive, de ter outras lideranças de extrema-direita que possam vir a ocupar o lugar de Bolsonaro. E aí, Creomar, bolsonarismo sobrevive? Caio, excelente pergunta. Boa noite para você, para o Yuri, para a professora Isabela e para aqueles que nos assistem. Eu creio que o bolsonarismo sobrevive. A professora Isabela foi bastante precisa nesse aspecto, né? O que nós precisamos saber, ou até mesmo tentar prognosticar em determinado sentido, pelo menos naquilo que nos cabe, é tentar entender se esse bolsonarismo vai sobreviver com um Bolsonaro em exílio ou qualquer coisa que se assemelhe a isso, ou com um Bolsonaro em uma situação de cárcere, que é algo que pode acontecer num cenário futuro, tendo em vista o último movimento da Procuradoria-Geral da República. Mas a tendência de radicalização e de sobrevivência do movimento, eu creio que é bastante forte.
E sua avaliação, Yuri? Não, eu acho que radicalismo, sim, tende a ainda existir e à medida que as decisões vão sendo tomadas, o que a gente tem percebido é que a reação das instituições tem sido rápidas e firmes, e o recado é para que seja rápidos e firmes, ainda possa haver isso pode ter um efeito rebote, né? Ainda que eu concordo com a avaliação da Isabela, de que tende a ser cada vez menor, mas talvez mais extremado. A grande questão, e aí até acho que eu jogo mais como uma pergunta para a Isabela, que estuda isso com mais profundidade, tem uma peculiaridade do bolsonarismo que não vejo tão explicitado em outros líderes populistas da extrema-direita, que é o fato de ter um caráter hereditário. Tem 3 filhos na política. O quanto que isso é um fator que literalmente faz sobreviver o bolsonarismo? Sabe, Yuri, eu acho que esse é um ponto muito importante, que às vezes a gente passa batido, a gente não comenta, né? Eu costumo dizer que o Bolsonaro não é uma pessoa, é um clã, né? Tanto que a gente está se referindo a Bolsonaro, a gente está falando de Jair. Mas a gente tem os filhos que já estão na política e tem outros filhos, inclusive, que podem ingressar na política pensando no futuro. Então, no final das contas, muitas das ações da própria família Bolsonaro, muitas vezes não são pensando só na sobrevivência política do próprio Jair, mas sim em como é possível transmitir, digamos, esse legado da extrema-direita. E durante bastante tempo, Eduardo Bolsonaro era a figura que representava esse futuro, né? Steve Bannon, por exemplo, chegou a dizer isso. Então, havia, inclusive, uma tentativa de que Eduardo Bolsonaro viesse a ser o próximo sucessor, digamos assim, de Bolsonaro. Embora o Flávio tenha sido o primeiro, por exemplo, na disputa para a Prefeitura do Rio, na disputa para o Senado, que são cargos majoritários, né, Eduardo Bolsonaro, mas tem essa peculiaridade, não sei se o Caio vai lembrar, acho que a gente estava em 2014, a gente estava no Estadão. E me lembro que naquela época já tinha me chamado a atenção a percepção muito aguçada, uma perspicácia mesmo que a família Bolsonaro teve de Eduardo disputar a eleição por São Paulo, não pelo Rio de Janeiro, né? E mesmo sendo um jornalista de política baseado em São Paulo, que conhece das coisas, poxa, eles estão percebendo algo, vá lá. Eduardo Bolsonaro já morava em São Paulo, tinha a sua atividade, né, via Polícia Federal vinculada aqui ao Estado de São Paulo, mas ele se revelou não só competitivo do ponto de vista de ter conseguido o mandato de deputado federal, mas conseguiu com uma votação muito expressiva já em 2014. Sim. Ou seja, ali também foi uma percepção mais rápida do que o establishment político, que é a palavra que o Caio gosta de usar, né, dos operadores políticos que já estavam começando a espraiar esse movimento que culminou na eleição de Bolsonaro em 2018 e que tem uma força ainda perene. Eu queria só dar um passo para trás antes da gente avançar nesse debate, que a gente vai ficar falando bastante sobre isso, esse futuro da nova direita, da extrema-direita, mas dar um passo atrás até com a notícia do dia, essa inclusão, essa resposta rápida, né, Creomar, do ministro Alexandre de Moraes ao pedido. Ontem tiveram ali aqueles movimentos dos procuradores, 79 procuradores fizeram esse pedido, meio que forçando Augusto Aras a se posicionar. Hoje o Aras faz o pedido, era mais ou menos 6h20, eu fui rigoroso nos horários, porque isso é muito sintomático e a gente repórter de política, se apega a essas questões e a decisão foi antes das 9 horas. Isso mostra a disposição do judiciário de avançar com tudo para cima do ex-presidente Bolsonaro? Caio, eu creio que isso mostra 2 características bastante interessantes. A primeira delas tem a ver com um ponto que a professora Isabela e o Yuri estavam discutindo com você agora há pouco, que é esse elemento de que o bolsonarismo, ao fim do dia, no seu núcleo decisório, é um movimento mais familiar que de grupamento político. Isso dá a possibilidade, de um ponto de vista de campo de batalha político e institucional, de que outros atores se afastem, e isso você citou logo na sua introdução no programa de hoje. O que nós temos visto do domingo até o presente momento, em termos de cronologia, é que as respostas têm sido todas tomadas de maneira muito rápida. E por que elas têm sido tomadas de maneira rápida? Porque há uma sensação na esplanada, nas sedes dos poderes, de que os eventos de domingo não podem ficar sem resposta. E aí vem aquele elemento muito importante. Nessa construção de respostas, algum responsável tem que ser indicado.
E quem mais fácil para ser indicado como um primeiro responsável nesse momento do que o ex-presidente, que exerceu uma presidência baseada num jogo de palavras com muita dubiedade. 2, no fim do dia, membro de um grupo político, como a professora Isabela Calil disse muito bem, que é um clã político e não um grupamento político orgânico. E 3, nesse exato momento, nem está em território nacional para, em certa medida, articular a sua defesa, numa espécie de argumento que dá uma espécie de atribuição de autopercepção de culpa. Então, o que a gente tem visto é que esse avanço provavelmente tende a resultar em um processo que coloque Bolsonaro e alguns dos seus aliados mais próximos e ao seu clã político numa posição muito defensiva nas próximas horas. Professora, você, como coordenadora do Observatório de Extrema-Direita, como imagina a reação do ex-presidente Jair Bolsonaro diante da certificação oficial de que ele está formalmente investigado pelos atos de domingo? Qual deve ser? Conhecendo e estudando aquela mente, o que nós devemos esperar da reação dele? Mais tempo lá, acelera a volta, fica num exílio? O que deve vir por aí? Tem um movimento na extrema-direita, e isso não só no Brasil, né? Uma coisa um pouco geral da extrema-direita, que é a construção de mártires. Então, tem também esse fator que quando a gente tem, isso no Brasil inclusive aconteceu com algumas lideranças, que cada vez que tem, por exemplo, a divulgação do nome dessa liderança, que, enfim, de atos golpistas, etc., de uma certa forma, aos olhos da justiça, isso é muito ruim para uma pessoa. Mas, para essas lideranças, isso acaba sendo revertido em visibilidade, uma espécie de poder dentro desses grupos. Então, no final das contas, hoje a gente tem uma narrativa que o Estado brasileiro é autoritário, né? A gente tem fake news, inclusive, dando conta, falando que existem óbitos durante o ginásio, né? As pessoas estavam ali sendo detidas, de que crianças estão sofrendo maus tratos. O que significa isso? É um conjunto de narrativas para dizer que essas pessoas estão sofrendo, então elas estão sendo martirizadas, e que o Estado brasileiro é autoritário. Bolsonaro provavelmente vai tentar investir, vai apostar nessa narrativa de que ele está sendo perseguido politicamente, de que é injusto, de que o STF é autoritário, de que o governo brasileiro é autoritário, as autoridades são autoritárias. Então, no final das contas, de um jeito muito, enfim, até contraditório, isso, de alguma forma, pode representar algum tipo de ganho político para ele. Mas você apostaria, então, num retorno e numa tentativa de organizar o capital político que ele vem perdendo desde a derrota eleitoral, com a reclusão, com o exílio, né? Vamos chamar assim. Você aposta numa tentativa dele de organizar esse campo que ele montou e liderou nesses últimos 4 anos. Como a política é sempre um xadrez, eu acho que vai depender muito da posição que o Anderson Torres vai ocupar nesse xadrez. Então, ou seja, Anderson Torres vai votar... Ele vai se sacrificar ou não. Exato. Então, eu não conseguiria dizer. Eu acho que a gente tem que observar o que vai acontecer com o Anderson Torres. E talvez até o desdobramento, né, do que aconteceu no dia de hoje, de colocar Bolsonaro como responsável por incitação ao crime, tenha a ver com aquele documento, aquela minuta do golpe que foi encontrada na casa do Torres. Então, no final das contas, eu acho que o Torres é uma peça nesse xadrez fundamental. E aí vai depender daí os próximos movimentos. Tem dois pontos, Caio, me permite aqui, que a Isabela colocou, e aí depois vou eu de novo também trazer um outro elemento para te ouvir, Isabela. O quanto palavras com fundamentação religiosa se fazem presentes nessa análise, né? O martírio, o sacrifício, bom, o apelido de mito também tem esse elemento mágico. O quanto isso tudo é muito fundamental, né, além de ter Messias no nome. Exato, sim. E ainda tem essa característica. Agora, tem uma outra questão, e Bolsonaro sempre utilizou como uma dessas principais marcas do seu sacrifício pessoal o atentado que ele sofreu em 2018. Isso é nítido, ficou sempre, desde aquele setembro de 2018 até hoje, isso é muito notório. Mas depois daquele sacrifício
limite, ou daquele sofrimento limite que foi quase ter perdido a vida num atentado violentíssimo também, um ultraje, um absurdo para um país democrático. Mas de lá para cá, ele passou a exercer o poder. Ou seja, ele estava num patamar elevado. As pessoas, as outras lideranças que se submeteram a algum tipo de sacrifício, seja por alegarem perseguição política, por não poderem ter os seus perfis nas redes sociais, ou por agora estarem presos depois de terem feito as barbaridades que fizeram, eles estão sofrendo fisicamente, no plano corporal, pessoal. Será que Jair Bolsonaro vai ter a disposição de passar por um tipo de martírio corporal, que eu quero dizer, arriscar voltar ao Brasil, correr o risco de ter uma ordem de prisão, ter a liberdade de fato restrita, ou vai preferir exercer esse sacrifício de forma simbólica, como um líder exilado, como o Creomar colocou? Eu tenho muita dúvida, né? Em todos esses 4 anos, eu me dediquei muito a cobrir, né? Nós todos, a cobrir Palácio do Planalto e o governo Bolsonaro, e o medo da prisão sempre aflorou muito. Todos os interlocutores, os ministros, os assessores sempre nos relataram, assunto, né? Não só para mim, para todo mundo que fez essa cobertura, esse medo da prisão, medo de ser preso. E eu ainda ouço isso com uma certa frequência. E é interessante que é um caso distinto do Lula, porque o Lula, a hora que começou ali em 15, 16, né, teve a oitiva, né, a condução coercitiva em 2016, acho que o Lula já sacava um pouco que ele ia para a prisão e ele topou. E eu não tenho uma sensação, conversando com o entorno do Bolsonaro, de que ele topa. E aí que pode... tem 2 caminhos, claro. Ou de tentar liderar e organizar o campo político dele. Uma eventual, a gente estava conversando com isso, né? O Vac ficaria bravo, poxa, tá conversando no corredor, não vale. Mas eu estava conversando com o Yuri, essa possibilidade, ele está em processo de retirada de uma cidadania italiana, né? E como o cerco jurídico está se fechando, está ficando claro. Hoje eu conversei, antes de entrar no estúdio, com um dos procuradores que subscrevem. E dizem que não vai ficar só em incitação ao crime, que o processo de produção de provas deve ampliar para mais crimes a serem imputados ao Bolsonaro. E você, Creomar, você apostaria numa tentativa de retorno ao Brasil, liderar o campo político, discurso de Marte, ou tentar esperar acalmar a situação jurídica dele, ter um sinal, se é que isso vai acontecer, duvido que isso vai acontecer, um sinal de que ele não será preso e não será investigado e punido? Caio, pergunta excelente. Eu creio que o melhor jeito de respondê-la é o seguinte: Bolsonaro é um sobrevivente. Isso quer dizer, Bolsonaro tem uma trajetória marcada por sempre trabalhar no limite da regra, seja quando foi oficial do Exército, nas suas candidaturas, nos seus posicionamentos como deputado e depois como presidente da República, mas tem um traço muito interessante em toda a trajetória política de Bolsonaro. Bolsonaro nunca perdeu. Né? Bolsonaro foi perder eleição para presidente agora, é a primeira eleição que Bolsonaro é derrotado. E essa é uma primeira situação que a gente poderia dizer, é o primeiro momento, talvez, da vida política deste homem público, deste homem de Estado, em que ele recebe uma negativa e é colocado contra a parede numa situação que parece irrefutável, né? Me parece, então, que, olhando isso em perspectiva, eu apostaria que Bolsonaro tomaria a melhor decisão possível para gerar a sua sobrevivência. Isso pode ser uma busca de asilo em um outro país, que seria a Itália, que já tem pressão da oposição lá pedindo para que a cidadania seja retirada, ou um retorno ao Brasil. Mas isso tudo vai depender da qualidade da articulação dos interlocutores políticos que, nesse exato momento, vão estar fazendo aquela costura a partir da ideia de que, nessa primeira semana, tudo ainda está muito quente. E você sabe tão bem quanto eu, Yuri, a professora que estão aqui presentes, que a política vai se acomodando, né? À medida que os acontecimentos vão perdendo calor e saindo do foco de atenção, vai se encontrando jeitos. Professora, uma eventual prisão do Bolsonaro fortaleceria ou enfraqueceria o bolsonarismo? Pacificaria ou tensionaria o país? Tensionaria. Isso não significa dizer que Bolsonaro não tenha que ser punido.
né? Eu acho que esse é o ponto. Esse é sempre o dilema de lidar com a extrema-direita. A dificuldade da extrema-direita, de lidar com a extrema-direita, é que é muito fora do jogo da política, é muito fora do jogo democrático. Então, o que acaba acontecendo? Quando você tem a prisão de uma liderança, por um lado, você tem uma resposta que é de pessoas fortalecidas com isso, e aí fortalece a narrativa de ser perseguição política. Então, no final das contas, isso não significa dizer que não é preciso punir, mas sempre tem essa consequência. Isso de liderança não necessariamente político com mandato, né? Porque, por exemplo, Sim. Steve Bannon teve um tempo que ficou preso, depois Sim. foi solto e fez dessa soltura um teatro e continua com o seu poder muito, muito firme, né? Posso roubar teu lugar, cara, de fazer outra pergunta para a Isabela, que fiquei curioso, pegando carona na decisão de hoje, no pedido que a Procuradoria fez em relação à inclusão de Bolsonaro, que foi acatado pelo ministro Alexandre de Moraes e que prevê a oitiva de especialistas em comunicação política de extremistas, em monitoramento dos grupos de apoiadores, que é muito na linha do seu trabalho como pesquisadora, né, Isabela? Não estou fazendo lobby para que você seja uma das ouvidas aqui, mas o teu trabalho é um dos tantos que existem para ajudar a entender, principalmente essa dinâmica da postagem do Bolsonaro na terça-feira, que é isso que a decisão do ministro quer. Essa tática de, depois do que aconteceu, da gravidade do que aconteceu no dia 8, do próprio Bolsonaro no dia 8 ter se manifestado pelas redes sociais, condenando os vandalismos e atribuindo vandalismos a uma estratégia de esquerda e não do campo que ele representa da direita. Só que aí 2 dias depois vai e faz uma postagem que é o discurso típico e o discurso central que levou a essa manifestação. Né, a essas pessoas se dispuserem a ir a Brasília e quebrar as sedes dos 3 poderes, porque acreditam que foram essas instituições que, entre aspas, roubaram o país delas e entregaram ao adversário político. Foi os integrantes daquele prédio, e aí o relato dos repórteres de que o prédio do Supremo foi um alvo que aparentemente houve maior virulência por parte dos manifestantes. Como é que se encaixa essa forma de se comunicar com essa postagem que é o objeto dessa investigação aberta agora? É um ótimo ponto, Yuri. E uma das formas da gente medir, digamos, qual foi o impacto dessa postagem, em geral, é a seguinte: é a gente entender que dentro das plataformas digitais existem materiais que circulam em diferentes plataformas. Então, o que isso significa? Bolsonaro não precisa fazer uma postagem aberta e deixar muito tempo, porque basta ele fazer essa postagem. Aí você tem um conjunto de pessoas e até de robôs, tem muito material disso, muito do funcionamento disso que é feito de maneira automatizada, que pegam essa postagem, então ele pode deletar da postagem pública e passa a disseminar isso em grupos fechados, grupos de mensagem instantânea, que são difíceis de monitorar, mas que existem ferramentas, existem especialistas, que é possível monitorar os grupos, pelo menos públicos. E aí o que acaba acontecendo dá para você medir o impacto de uma certa forma, tentando entender o quanto aquela postagem pública, mesmo ela tendo sido apagada logo depois, o quanto ela ecoa em diferentes plataformas. E aí como é que a gente descobre isso? Dá para olhar tanto para os grupos públicos, dá para fazer isso, por exemplo, pessoas que são detidas, dá para olhar o celular da pessoa, ver se ela recebeu aquela mensagem. Então, é possível, sim, a gente, de uma certa forma, medir o impacto de uma postagem. E tem uma outra coisa, que é esses grupos e esse tipo de organização, eles estão acostumados a isso, que é, muitas vezes eles sabem que vai haver uma postagem, há um anúncio de que em tal horário, tal pessoa vai fazer uma postagem, ou vai falar em código e aí se dá a chave desses códigos. O apito do cachorro. Exatamente, o apito do cachorro. Ou vai se utilizar, digamos assim, essa postagem vai ficar pública durante um tempo determinado, e aí tem que disseminar isso o mais rápido possível. Estranhamente, quando uma postagem é apagada, muitas vezes o potencial dela de compartilhamento aumenta, porque é um tipo de informação que você não vai encontrar publicamente, então só eu vou te passar essa informação que é secreta, digamos assim, né? Agora, em diversas vezes, nesses últimos 4 anos, enquanto ele era presidente, teve esse método, né, de colocar e retirar, ou de falar algo dúbio, ou de não falar, ou silêncio. O caso clássico foi depois da derrota eleitoral, os 2, 3 dias, as pistas bloqueadas e o silêncio dele. E mesmo quando foi falar no Palácio do Alvorada, eu estava lá no Palácio do Alvorada, também uma mensagem ambígua, assim, que não reconheceu, não ligou para o Lula, não passou a faixa.
Hoje só que ele tira que ele ainda era presidente, então até hoje de Na manhã... verdade, ele se identifica como o 38º presidente. Exatamente. Que é uma nomenclatura Que também é típica ambígua. americana. Tem vários sinais assim que são para manter. Antes só de eu seguir, eu queria ouvir o Creomar sobre uma prisão se tensionaria ou pacificaria o país. Então, Caio, me parece que uma prisão de Bolsonaro geraria mais tensões. Não quer dizer, repito aqui, sou uníssono com a mesa. Não quer dizer que quem comete crime não deva ser punido. O ponto fundamental é que nesse exato momento, tendo em vista o que nós vimos no domingo aqui e o potencial explosivo daquilo que tem acontecido em Brasília, desde a véspera da diplomação do presidente Lula até o dia 8, a gente tem aí o risco daquilo que é não mais uma ação vertical do ponto de vista de criminalidade, que seria ter uma instrução que sai de cima e um grupo que leva isso às ruas, criando vandalismo e tumulto em larga escala, mas sim a potencial ação de indivíduos que solitariamente possam criar todo tipo de problema ou ações criminosas. Eu creio que isso, as paixões que despertam esses movimentos de extrema-direita hoje, dão potencial também para isso que a gente pode tratar, que nós tratamos em termos de consultoria, como o risco potencial de aumento do terrorismo doméstico no Brasil.